continuidade ao que a gente estava falando semana passada, que era com relação às reações químicas, tá? E agora vamos dar continuidade para estudar, por exemplo, como podemos fazer, reconhecer as reações químicas, são diferentes tipos, como fazer o balanceamento de uma reação química e também de eh, estudar essa questão por exemplo, do balanceamento da forma óxido-redução, e isso que a gente vai estudar hoje. Então, vamos lá começar. Compartilhar aqui. Ok, então vamos falar sobre as reações químicas. Semana passada a gente estudou um pouco sobre o número de oxidação. Então, o número de oxidação, eu estou falando, dá para escutar, gente? Sim. É que eu... Sim. Tá. Então, o que acontece? Semana passada a gente estudou a questão de número de oxidação, de, de como a gente faz as diferentes compostos orgânicos, inorgânicos, desculpa. Então, a gente dá nomenclatura, então temos os óxidos, os ácidos, as bases e as sais. Hoje vamos ver como se classificam estas reações químicas e sobre diferentes perspectivas. Isso é o que a gente vai estudar no dia de hoje. Então, primeiro nós sabemos que em uma reação química tem, por exemplo, A mais B produz, por exemplo, D mais C, sim? Ok. Os compostos que estão antes da Z são chamados de reagentes. E os compostos que estão após a Z são chamados de produtos, que significa que certos compostos, que são reagentes, se transformam em outros elementos ou compostos chamados de produtos, ok? Esta setinha, ela pode falar o seguinte, olha só, está indo em uma única direção, tá? Em uma única direção. Sim? Isso se chama uma reação irreversível. Por quê? Só acontece nesse sentido. Tá? Essas reações químicas, a gente identifica uma reação química irreversível quando está numa única direção e quando a gente encontra esta setinha. Tá? E isso acontece até que os reagentes, os reagentes se consomem. Ok. Então, por exemplo, o que acontece? Se a gente for colocar, em uma curva onde temos tempo en este eixo, sim? E aqui temos concentração. Já sabem que é concentração, né? Concentração é a quantidade de um composto dentro, sim, de uma determinada solução. Então, por exemplo, os reagentes, sim, quando estamos no tempo zero, tá? Ele tem uma concentração alta, os reagentes. E com o tempo, eles começam-se a consumir, ou seja, a acabar a concentração deles. Por quê? Se estão transformando em quê? Em produtos. E o que acontece nos produtos? Quando está no tempo zero, não tinha nada de concentração. E aí, o que acontece? Começam a se formar, tá? Esse é um comportamento das reações. Quando irreversível, os reagentes vão haver um ponto em que vão parar de produzir porque se esgotaram, tá?
Beleza? Agora, o que acontece? Temos reações chamadas de reversíveis. E neste caso, sim, os reagentes a gente encontra antes da seta do sentido, tá? Reagentes. E aqui temos os produtos. Observem aqui a setinha que ela tem um duplo sentido, sim? Ou seja, que eles podem ir, a reação pode acontecer em qualquer sentido. Então, por exemplo, em que A mais B produz C mais D, mas também pode acontecer de que C mais D produza A mais B. O que faz de uma reação assim ser irreversível? Então, depende muito de certos fatores, como pressão, sim, temperatura, concentração, tá? E se usa algum catalisador. E também a dos, natureza química dos componentes. Tá? Então, o que acontece? Algumas vezes, algumas reações são irreversíveis, por exemplo, e para que a gente pode controlar esse sentido, essa direção das das reações. Como podemos controlar isso? Por exemplo, se eu quero que aconteça num único sentido, aí que faz? Coloca maior concentração dos reagentes para que nos... Pessoal, um minutinho que eu vou fechar aqui a janela porque está um barulhão muito grande da rua, tá? Nossa, tá terrível aqui. Barulhão aqui, o vizinho. Muito bem. Professor, só uma dúvida. Uhum. A palavra que é embaixo do A e B ali e a de C e D seria qual mesmo? Reagente. Reagente, eu coloquei um RX, só para Ah, tá. tá? Reagente Produtos. e produtos. Ah, era só isso. Obrigada. Bom. Ok. Mas algumas vezes eu consigo controlar, por exemplo, que o reagente ele aconteça só num único sentido. Aí, como se faz esses controles? Por exemplo, eu aumento a concentração de um, tanto assim que obrigo a reação a ser forçada num sentido. Mas se algum desses fatores muda, pode ser que a reação seja no sentido oposto. Tem outra questão relacionada às reações quando se envolve a energia. Então, existem reações em que elas são exotérmicas. Quais são os últimos dois fatores? Nós temos pressão, temperatura, concentração, catalisador e esse aqui que ficou horroroso, entendo vocês. Tá? Vou escrever mais direitinho. É a natureza química dos compostos, tá? Então, por exemplo, compostos, a natureza química dele ser, por exemplo, mais eletronegativo, mais ácido, mais básico, enfim. Natália, está acontecendo seguido diretamente essa questão do Teams estar totalmente duplicando as salas. Mas aí eu dou uma dica para vocês, já que estão aqui prestando atenção. Olha só. Quando a gente entra aqui, presta a tela. Aqui vocês vão encontrar todo o historial, todo o histórico das suas aulas. Olha, tem um monte aqui, os seus chats. Aqui já
procura nesta que é a nossa turma, se você vir aqui, clicar nesses 3 pontinhos, aparece fixar. Se você fixa, aqui é certa, ela sobe. Eu já tenho aqui fixada, aqui está certa. Tá bom? Esse aqui. Então já deixa ali, eu fixei ontem do matemática financeira, deixa aqui, e ainda vou ter que catar as outras por ali. Porque não consigo, o Teams está com um erro terrível. Ontem triplicou 3 turmas. Não, já coloca no calendário ali que semana que vem é feriado, então não tem aula. E não quero saber de ninguém por aqui falando, vai ter aula? Que com certeza vai ter alguém, tá? Professor é chato. Não, mentira, gente, é porque chega a notificação no meu celular e aparece assim, sai cada coisa, então, semana que vem eu estarei na Paixão de Cristo rezando, na missa. Ok. Beleza, com relação às reações. Então, o que acontece? Quando tem energia, tem algumas reações que, quando se misturam, elas geram calor. Então, são chamadas de exotérmicas. Sim? Então, elas geram calor mesmo. Isso são reações exotérmicas, como a gente vê aqui. Sim? E tem outras reações que elas precisam absorver energia. Sim? E essas reações são, por exemplo, as mais questões de condições ambientais. Por exemplo, fotossíntese precisa de energia para que ela aconteça. E são reações endotérmicas. Tá bom? Então já sabemos, 2 tipos. Exo. Vitória vai. Bom, por aí. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Exo é liberação de energia. Endo é que precisa, sim, de energia para que aconteça. Muito bem. Agora sim vamos estudar a forma como os produtos se originam. Cada bolinha que vocês estão vendo aqui representa um elemento, tá bom? O que acontece? Temos essa primeira. Consigo incluir um aluno aqui neste chat. Consigo incluir. Deixa eu ver aqui, rapidinho. Mas ele não está na turma? Tá estranho. Adicionar. A Maria Cristina. Ah, ficou sem incluir o histórico. Pronto, já coloquei. Ok, deixa eu voltar. Sol tá difícil. Ok. Deixa eu compartilhar de novo. Vamos voltar na apresentação. Boa noite, Alessandra. Ok. Beleza. Então aqui estamos vendo a forma em como se produzem como se formam esses produtos, tá? Então, por exemplo, cada bolinha que vocês estão observando, e o pessoal que está chegando agora, depois, assistem a gravação, porque essa primeira parte aqui, que já expliquei, aí assistem a gravação. Cada bolinha representa um elemento. Então, por exemplo, síntese, que significa quando dois ou mais elementos se combinam e
formam uma única. Então, vem vários elementos e se produz uma outra. Tá? Decomposição é ao contrário. Quando temos um composto e ele se separa para ter, sim, dois ou mais compostos. Beleza. Troca simples. Ou simples troca. Observem que é trocar um. Somente um. Então, pode ser o A se junta com C, tá bom? E o B fica sozinho. Mas também poderia ter acontecido em que B se junta com C e se separa A. O importante é que vai ser simplesmente uma troca, um deles. E a dupla troca, sim, aí vemos, então, por exemplo, A se junta com C e B se junta com D. Mas também poderia ter acontecido, nessa dupla troca, que A se junta com D e C se junta com B, tá bom? O importante é que existe uma dupla troca ali. Ok. Vamos falar então aqui um exemplo de reação de síntese, sim, quando dois elementos se juntam e formam um terceiro, sim, que é a combinação desses dois. Então, aqui temos, por exemplo, o exemplo do ferro. Então, ferro mais enxofre são dois elementos separados que depois produzem o sulfeto de ferro, tá? E aí já forma um composto. Lembrando que esse aqui são elementos, tá? E um composto é quando temos dois ou mais elementos. Ok? Agora vamos ver reações de decomposição. Decomposição é ao contrário, né? Quando temos AB e ele se produz um A mais B. Ou seja, ele se decompõe. Sim? Então, por exemplo, tem muitas reações que requerem energia elétrica para serem realizadas, que é um caso por exemplo, do oxigênio, da água, do hidrogênio, enfim, se chama eletrólise. Aqui observamos essa questão de reações de decomposição. Observem aqui, temos a molécula de água, mas se eu aplico um processo de eletrólise, eu consigo separar o hidrogênio do oxigênio desta forma. Tá? Então, ela é de decomposição, vem de um composto para vários elementos, ou compostos. Aqui temos outra, sim? A prata e o cloro, se chama fotólise. E se separa, tá? E cada um fica ali por separado. E outra questão, a pirólise. Então, por exemplo, aqui temos uma sal, sim? E aqui tem uma decomposição. Professor, Oi. mas ali na água e no cloro eles ganharam uma molécula a mais? Aonde? Na água? Ah, não. Aqui não ganharam uma molécula. Ganharam. Já vou explicar isso ali. Se chama balanço equilíbrio químico, tá? Ganha, ganharam. Ela passa. Se a gente não balancear, em realidade não ganharam nada, não? Elas estão iguais. Se você contar os, os átomos do elemento, são iguais antes e depois. Uma equação, uma reação química é igual a uma equação. Sim? Então, vamos contar, por exemplo, na da água. Quantos átomos de hidrogênio temos? Este 2 que está multiplicando, multiplica o denominador também. Então, seria 2 vezes 2, 4 hidrogênios. E do outro lado, 2 vezes 2,
4 hidrogênios. Tem que ter balanceamento. Se você fizer o mesmo com oxigênio, está ali. Então, não tem essa questão de ter mais átomos. Não, vai ser igual. O número de átomos de um elemento nos reagentes igual ao número de átomos desse mesmo elemento nos produtos. Ai, como eu gosto quando a pessoa entra e não desliga o microfone. Larissa. Obrigado. Beleza. Temos aqui um caso de um sal, tá? O que acontece? Esse sal também se divide. Então, ela é de decomposição. De uma única, temos dois. Tá? Então, seria, quando fala de composição, é o seguinte. De um composto, se produzem dois ou mais compostos. Isso que significa de decomposição. Aqui observem, temos um único composto que posteriormente se convertiu em dois. Tá bom? Simples troca. A reação de simples troca. Aqui, sim, um elemento reage substituindo outro em um composto. E esse composto e esse elemento se desloca e aparece como uma substância simples. Um deles, observem no de 5. Temos 5, sim? E aqui temos hidrogênio e cloro. Existiu uma simples troca, tá? O que acontece? O 5, sim, se juntou com o cloro e formou essa sal. E que ficou? Somente o hidrogênio. Então, teve somente uma troca, uma única substituição. Então, para saber quando é simples troca, é uma única substituição. Tá bom? Aqui, por exemplo, iodo. Tá? Temos aqui o sódio, aqui temos o mercúrio com iodo. Sim? O que aconteceu? O sódio combinou com quem? Com o iodo, que é o I maiúsculo, e ficou sozinho o mercúrio. Aqui temos de novo. Olha o exemplo do cloro. Cloro, e aqui temos uma sal, sim? O brometo de potássio. O que acontece? Aqui no brometo de potássio temos dois elementos, ou seja, que vai existir uma troca de um desses dois com esse daqui. E aí, nesse caso, foi no potássio. Formou o cloreto de potássio e o bromo ficou sozinho ali, tá? Hoje, a gente vai estudar como fazer esse balanceamento dessas equações, ou seja, de como equilibrar e colocar estes coeficientes, tá? Para manter equilibrada a equação ou a reação química. Equação química ou reação química pode ser a mesma coisa, tá bom? Dúvidas por enquanto? Tá tranquilo? Tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Escrevem pelo menos ou falem? Ou será que caí da internet aqui? Não, por enquanto Ah, está. obrigado, estão ali. É porque eu começo a falar e fico olhando a tela, e aí eu não sei se vocês ainda estão aqui. E temos a última, que é uma reação de dupla troca, ou troca dupla, que é o seguinte. Isso, o 2 na frente, vamos voltar aqui. Tá. O 2 na frente significa que temos, olha, vou repetir essa reação aqui. Significa que temos uma molécula de 5 mais duas moléculas de HCl produzem uma molécula
de NCl2 mais uma molécula de hidrogênio. Ficou claro? Beleza, Larissa. Depois você assiste a primeira parte ali do vídeo, tá bom? Show. Então, o que significa? Esse 2, Gabriel, que está... Não. O 2 que está antes... Ah, já entendi. Vou fazer um zoom. Deixa eu ver esse aqui. De novo. A pergunta é a seguinte. Cadê? Esse aqui. Certo? Não, 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 não. Já sei o que você está querendo dizer. Vamos imaginar, eu vou colocar aqui, vamos imaginar que produziu 2 CNLCl2, tá bom? Gabriel, vou responder a tua pergunta. Aqui, este 2 que está antes indica a quantidade de moléculas desse composto, do composto, tá? Que significa que temos 2 moléculas de cloreto de 5, beleza? O 2 que está, o subíndice, indica o número de átomos desse elemento, que significa que aqui temos 2 átomos de cloro, tá? Mas no total, teríamos quanto? 4. Por quê? Porque tem 2 moléculas do mesmo composto. Então, como seria? Sempre para saber a quantidade total de átomos do elemento, você vai multiplicar sempre o coeficiente que acompanha antes vezes o subíndice. Aí vai falar que temos quantas? Neste caso temos, neste caso temos aqui o quê? Dois átomos de 5 mais 4 átomos de cloro. Ficou claro? Então, o que está antes indica o composto. Os que está no subíndice significa do elemento, tá bom? E sempre multiplique, tá, o coeficiente vezes o subíndice para saber a quantidade total de átomos daquele elemento. Beleza. Vamos ver aqui esse de dupla troca. Então, que temos aqui 2 substâncias compostas, tá? E cada uma delas tem, ó, o HCl tem 2 elementos, o hidrogênio e o cloro. Temos o hidróxido de sódio, tem 3 elementos. Olha só, tem o sódio, o oxigênio e o hidrogênio. Aí tem uma dupla troca. A questão é que tem mais de uma troca ali, ou seja, 2 trocas, tá? E o que aconteceu? Olha só, trocou esse daqui, se juntou e produziu sal, e a outra troca foi este daqui, o OH, com o hidrogênio. Então, existem 2 trocas, a primeira e a segunda, tá? E aqui temos o cloreto de sódio com a água. Existe uma dupla troca ali, tá bom? Não necessariamente observem que essa dupla troca tem que ser elemento com elemento. Observem que aqui este conjunto de 2 elementos se juntou com o de hidrogênio, tá? Então, não necessariamente é de elemento com elemento. Pode ser uma série de compostos ali que também se juntam. Mas no final, você vai ver que é dupla. Só tem 2 substituições. Maravilha. Boa noite, Ana. Vamos falar agora, e isso aqui é muito importante, sobre reações de oxirredução. É quando existe ou se verifica a transferência de elétrons
entre os reagentes. E tem uma questão. Se eu vejo que o número de oxidação, o NOx, diminuiu, ou seja, ele passa do reagente para o produto. Chegou com esse casaco a ele. Vixe, meu Deus. A Nubank veio me cobrar agora do carnaval. Ele não aguentou ele com esse casaco. Olha a minha cara, por amor de Deus, feche no microfone. Aí ficam falando de coisas que não é. Ok. Se temos uma redução, sim, do número de oxidação, ou seja, redução significa que caiu, se fala que ele é uma redução. Agora, se temos um aumento do número de oxidação do NOx, sim, se aumenta, falamos que está em oxidação. Então, redução. Redução significa diminuição, reduziu. Oxidação, sobe. Tá bom? Então, vamos ver aqui um exemplo. Aqui, isso a gente estudou na semana passada, com relação ao número de oxidação. Então, a gente viu que o número de oxidação de uma substância simples sempre é zero, tá? A soma do número de oxidação sempre tem que ser zero nos compostos, e por aí vai. O que a gente estudou na semana passada. Vamos analisar este exemplo do ferro. Tá? Esse primeiro aqui, o de em cima. Observem aqui. O ferro, sim, como é um elemento sozinho, ele tem um número de oxidação zero. Tá? O cloro também, por estar sozinho, um elemento, tem número de oxidação zero. Este aqui, temos o seguinte, o cloro tem que ser menos 1, sim? E o ferro é mais 3. Por quê? Se observam que, lembram da aula anterior, o número de oxidação de um composto tem que ser zero. Para o ferro temos 3 de ferro, sim? Mais menos 1 vezes 3 do cloro. Lembram disso aqui, né? Tem que multiplicar. Aí seria 3 menos 3 igual a 0. Beleza. Checamos os números de oxidação desses aqui. E vamos analisar elemento por elemento. Observem que o ferro, ele passa de um número de oxidação de 0 para 3. Sim? Ou seja, que aumentou. O ferro, sim, que está em vermelho, ele passa de 0 para 3. Significa que aumentou. Se aumenta, significa que o ferro está em oxidação. Sim? E observemos o cloro. O cloro estava em 0 para menos 1. Caiu. Significa que o cloro está em redução. Tá bom? Dúvidas por enquanto? Tá bom. Beleza. Quando aí aí que tem uma questão que tem que ter muito cuidado. Se o ferro é aquele que está em oxidação, significa que ele que está causando a redução. Então, quando se está oxidando, falamos que o agente redutor vai trocar o nome. Quando colocar agente, o redutor. Este que está tendo a redução significa que ele que está causando a oxidação. E chamamos de agente oxidante. Ficou claro? Analisamos o número de oxidação. Eliane, fala. Eliane. E como que eu sei que ele é o que está em oxidação? É sempre o que estiver em primeiro? Não, temos que analisar todos
os números de oxidação dos compostos, dos elementos, e verificamos. Isso que eu vou fazer no exemplo é o seguinte. Olha, aqui eu coloquei ferro 0, cloro 0, mais 3 e menos 1. Só temos dois elementos. Ou um se reduz ou um aumenta. Digo, ou um aumenta que se oxida. Aí que acontece? Você fecha o microfone. Aí que acontece? Olha só. Analiso. Ele está passando, o ferro está passando de 0 para 3. Certo? Ele está passando aqui de 0 para 3. Significa que aumentou. Quando aumenta, falamos que está se oxidando. Agora, temos o cloro. Ele está passando de 0 para menos 1. Teve uma queda. Quando se tem uma queda, ele reduziu. Significa que o cloro está se reduzindo. Mas o que acontece? Se analisa o ferro, é aquele que está oxidando, significa que ele é o causante da redução. Nossa, Gabriel, perfeito. NOx aumentou, oxidação. NOx diminuiu, redução. Agente oxidante, agente redutor. Muito obrigado, Gabriel. Melhor explicação está ali. Tá bom? Mas o que acontece? Agora vamos fazer um exemplo aqui, onde aqui temos vários compostos. Temos hidrogênio, oxigênio, bromo e o enxofre. Aqui já colocou, sim, que o enxofre é menos 2. Sabemos que o hidrogênio é mais 1. Aqui o bromo é 0, porque ele está sozinho, um elemento. Menos 2 do oxigênio e mais 1 do hidrogênio. Aqui temos menos 2, aqui mais 6 para o enxofre e mais 1 para o hidrogênio. Temos menos 1 do bromo e mais 1. Observem que, se eu quero analisar o hidrogênio está com mais 1, com mais 1, com mais 1, certo? E do outro lado está mais 1 e mais 1. Não teve nenhuma perda dos elétrons, tá? Agora, o oxigênio, ele estava antes da reação, menos 2, e continua menos 2. Ou seja, que ele não sofreu nenhuma perda de elétrons. Agora sim, o enxofre está com menos 2 e ele passa a mais 6. Ele passa de menos 2 para mais 6. E aí está a questão que falou o Gabriel, certo? O NOx aumentou. Qual foi que aumentou? O enxofre. Se ele aumentou, significa que ele está tendo oxidação. Tá bom? Se está tendo oxidação, ele é o agente redutor. Tá bom? Vamos observar aqui o bromo. O bromo está 0 antes da reação e posteriormente menos 1. Teve uma queda. Então, o NOx diminuiu. Qual foi? O do bromo. Significa que está na redução, ou se reduziu. Portanto, ele é o agente oxidante. Beleza? Então, quando você tem vários elementos, você vai ter que analisar todo o NOx, sim, o número de oxidação de todos os elementos e verificar qual se manteve constante. Esses que antes e depois da reação estão constantes, beijinho, eles ficam ali quietinhos. Agora, aqueles lá, sim, que tiveram uma alteração antes e depois, esses que você vai ter que analisar, se aumenta ou diminui. Dúvidas? Não. Tá bom. Ok. E vamos falar agora sobre as leis que regem os cálculos químicos. Então, lá, os químicos para o século XVIII, um composto químico era uma substância composta de 2 ou mais elementos,
que podia ser separada nesses elementos usando procedimentos químicos apropriados. Tá? Então, já se tinha uma noção do que era substância composta ou compostos e de elementos. Tá? Mas o que não se sabia era essas proporções, ou seja, quanto de cada um para cada um. Lavoisier é o pai da química moderna, isso a gente estudou nos primeiros dias, aí nas primeiras aulas, sim? E ele começou a estudar e chegou na lei, sim, da conservação das massas, ou seja, em que a matéria não pode ser criada nem destruída, ela se transforma. E a partir dessa premissa, é o que a gente conhece como reações químicas, onde os átomos se reorganizam entre si para dar origem a outras substâncias. Fazendo vários experimentos, ele mediu as massas do sólido e do ar antes e depois da combustão e concluiu que a massa que o metal ganhou era igual à massa do ar que foi perdida. Então, o que acontece? Aqui vemos a questão dos átomos. Lembram lá do exemplo anterior, em que o átomo, sim, na equação, na reação química, o somatório de todos os átomos desses elementos tem que ser igual antes e depois da reação. Então, não temos isso de que se perdeu no meio do caminho, ou que passou por aqui, foi roubado e sumiu. Não, não tem essa questão, não. O somatório dos átomos antes igual ao somatório dos átomos depois. Ok? E aí, Proust também estudou uma questão da lei das proporções definidas. Então, era determinar, por exemplo, quanto cada grama que tinha de um oxigênio, tá? Digo, de um composto com relação ao outro. Tá? E aqui vemos a lei de Dalton, que é a lei das proporções múltiplas. Então, por exemplo, lembram da nossa aula anterior, em que a gente tinha 4 diferentes tipos de óxidos. Então, tínhamos o óxido hipocloroso, cloroso, o óxido clórico, perclórico, enfim. Ele descobriu que as gramas de cloro eram de 71 e as gramas de oxigênio eram 16. E a proporção de hidrogênio para cloro era de 0,225. Tá? O que acontece? Com essas medidas, tá? Chegou uma relação, sim? Relação entre elas, falando que era 1. Observem que são os números de oxidação e a partir dessas relações, por exemplo, desses experimentos em que ele media, a do cloro é essa, a do oxigênio é esta, mas em oxigênio no cloroso tinha mais que gramas no hipocloroso. Aí começou a perceber, gente, mas o que aconteceu aqui? Começou a fazer os experimentos para ver, tá, essas relações e observou que existiam 4 tipos de óxidos e que cada um desses aqui dava as relações aos números de oxidação. Vocês lembram? De 1, 3, 5 e 7. Então, aí observou que davam a origem a diferentes compostos ali, tá? E podiam ter encontrados diferentes óxidos de cloro, tá? Ok, então a lei de proporções múltiplas ajuda a determinar mais ou menos a relação, sim, entre elas. Ok, e agora sim vamos acho que ao ponto mais de mais aqui prestar mais atenção, que é a questão do balanceamento das reações químicas. Então, balanceamento já significa que tem uma equivalência, ou seja, que tem que ser igual o número de reagentes e o número de produtos em uma equação de elementos, tá? O que significa isso? Se eu vou somar o número, tá? O número de elementos, o número de átomos, desculpa, de átomos de aquele elemento no reagente tem que ser igual ao número de átomos desse mesmo elemento
nos produtos. E como todo fala ali, é um balanceamento de uma reação química, ele é uma equação. Então, o que eu expliquei anteriormente, tem que multiplicar o coeficiente vezes o subíndice para falar quanto seria daquele composto o número total de átomos desse elemento. Tá? Muito bem. Aqui já falei do tipo de reações. Tem eu posso também balancear de acordo ao número de oxidação ou nas reações que estão com oxirredução. Essas reações eu também consigo fazer esse balanceamento. E o que a gente vai fazer depois, tá bom? E existem umas regras de balanceamento das equações, que é por tentativas. Mas tem umas regrinhas. Primeiro, se temos uma equação que já está ali montada, não vamos adicionar nenhum elemento. Então, não se pode adicionar ou somar ali, não pode. Tem que deixar aqueles compostos que estão ali, tá? Não podemos modificar os subíndices. Tá? Se está escrito lá Cl2, não pode modificar este subíndice. Ele fica quietinho. Tá bom? Mas sim podemos adicionar coeficientes. Se então, por exemplo, temos o HCl, ¿sí? O ácido clorídrico. Sim podemos adicionar antes coeficientes, antes do composto, diferentes números. De tal maneira que a gente vai ter, como fala ali, tentativa. Eu vou tentar brincar ali de dar um equilíbrio nessa equação. Ok? E qual é a dica? Primeiro, vamos balancear compostos diferentes de hidrogênio e oxigênio. Então, vamos analisar se desde aí, tem hidrogênio e oxigênio, vamos deixar de último, tá bom? Segundo, depois de balancear eles, já começamos a analisar, por exemplo, balanceamento de hidrogênios e, por último, de oxigênio. Pode ser que aconteça o balanceio primeiro oxigênios, o balanceio depois hidrogênios. Pode acontecer isso ali também. O que vai me ajudar para isso? É mais fácil você deixar. Se vemos que o hidrogênio está sozinho lá no produto, só imaginar aqui. Temos aqui, sei lá, não sei essa equação se está certa, tá? NaCl mais hidrogênio, tá? E eu vou balancear, ok? Eu estou vendo aqui que o hidrogênio está sozinho nos produtos. Então, deixo o hidrogênio que está sozinho para último, porque é mais fácil adequar para um único elemento que está sozinho, você multiplicar por certo coeficiente. Sei que eu estou falando muita coisa, pode ser que vocês estejam mais ou menos perdidos, mas aqui a gente vai mão na massa e fazer exercícios. Vamos lá, temos essa equação ali. Beleza. Começamos com a regrinha. Balanceamento pelos compostos diferentes de hidrogênio e oxigênio. Ok? Hidrogênio já não vou assumir. Então, seria o 5 e o bromo. Então, vamos analisar os números de átomos que estão de 5 nos reagentes. Quantos temos aqui de 5? 1. Quantos átomos de zinco temos aqui? 1. Ou seja que o zinco já está balanceado. Não preciso balancear. Tá? O zinco já está ok. Ó, temos 1 e aqui temos 1. Deixa eu colocar aqui que eu estava bota. Temos 1 e aqui temos somente 5, já foi. Bromo. O bromo temos 1, certo? E aqui temos 2. Poxa, e agora? O que eu faço? Beleza. Então, se aqui temos 2, tá? Se aqui temos 2 e aqui temos 1, eu vou ter que multiplicar aqui por 2. Lembra que pode se multiplicar por coeficientes. Se aqui tinha 2
e aqui tinha 1, eu multiplico por 2. Por quê? 2 vezes 1 vai ser 2 de bromo. Beleza, então vamos continuar de novo. 5, vou analisar os de reagentes e aqui produtos. Tá? O elemento do 5, temos 1 no reagente, certo? E temos 1 nos produtos. Ok. Bromo. Tá? No bromo, antes tínhamos 1 e depois tínhamos 2. Para que esse 1 seja 2, eu multiplico ele por 2. O que eu vou fazer? 2 vezes 1. Então, coloco um coeficiente antes, tá, do composto. Mas, ao fazer isso, automaticamente também estou multiplicando o hidrogênio. Ou seja, que nesta molécula aqui, eu tenho 2 átomos de hidrogênio e 2 átomos de bromo. Vou analisar agora o outro elemento que está faltando, o hidrogênio, que é o último para balancear. Depois deste produto, depois desse produto de 2, o que acontece? Eu tenho 2 de hidrogênio nos reagentes. E aqui temos 2. Ou seja que balanceou, porque isso aqui é como se tiver um 1. Ou seja que temos 2. Ou seja que a nossa equação está totalmente balanceada. 5 mais duas moléculas de brometo de ácido bromídrico. Aqui temos o sal mais H2. Ficou claro? Observem, está tudo balanceadinho, tá? Balanceado significa que os átomos, sim, do elemento tem que ser igual antes e depois. Se não estiver balanceado, alguma coisa aconteceu. É isso mesmo, Gabriel. Tinha que ser o 2HBr. Mais um. Então, vamos lá. Beleza. Temos hidrogênio. Vamos deixar de último. Aqui temos o alumínio. Vamos começar pelo alumínio. Alumínio temos 1. Alumínio temos 1 aqui. Tá? Beleza. Então, o alumínio já está. Eu vou fazer aqui um quadrinho só para a gente fazer. RX, produtos. O alumínio, tá? Ele tem um aqui e um aqui, certo? Vamos com o cloro. Só vou analisar o cloro. Quantos temos de cloro antes? 1, certo? Temos um átomo aqui. Quanto de cloro temos aqui? 3. Poxa, temos 3 aqui. Ah, se temos 3 e aqui tem 1, aqui temos, ó, vou colocar aqui, nos produtos temos 3, significa que aqui está faltando 3. Então, vou multiplicar por 3 aqui. Beleza, se eu multipliquei por 3. Show. Olha, já balanceei o alumínio e o cloro. Tá? Mas, ao multiplicar por 3, já aqui o hidrogênio, estou alterando o hidrogênio. Sim? Agora, vamos contar os hidrogênios. Deste lado, nos reagentes, eu tenho 3 hidrogênios. Sim? E do outro lado, eu tenho 2. Poxa, mas aí não é nenhum é produto do outro. O que eu vou fazer? Eu preciso que sejam 3 nos produtos. É mais fácil você multiplicar aqui, porque este hidrogênio está sozinho. Lembra quando eu falei do hidrogênio? Quando ficam sozinhos, é mais fácil você modificar. Poxa, ficou um por aí perdido. Mas eu consigo multiplicar por qualquer coeficiente. Para que este coeficiente, esse número fique 3, eu preciso multiplicar por 3 meios. Poxa, professor, por que 3 meios? Porque se você multiplicar por 3 meios, que fica? 3, não é? Ou seja, que aqui eu vou colocar 3 meios. Nossa, professor, mas a gente pode deixar
quebrados? Pode, mas não é o ideal. Então, o que a gente vai fazer? Como isso aqui é uma equação química, e uma equação química também pode ser considerada uma equação matemática, tá? O que eu vou fazer? Para não deixar este 2 aqui no denominador, eu vou pegar toda a equação e vou multiplicar por 2. Porque assim, multiplicando por 2, consigo simplificar esse 2 que está aqui embaixo. Mas como em qualquer equação matemática, você tem que multiplicar todos os elementos, todos os compostos de antes e depois. Então, como ficaria? 2 vezes alumínio mais 2 vezes 3, né? Que está ali antes de HCl, produz 2 de alumínio, Cl3, mais 2 que multiplica, tá, o 3 meios vezes H2. Então, vamos lá. Que fica 2 de alumínio, 2 vezes 3, 6 de HCl, produz 2 AlCl3. E aqui, olha, eliminei esse quebrado, ficam 3H2. E aí vocês podem checar novamente e vamos observar. Olha, 2 de alumínio, 2 de alumínio. Cloros, 6 cloros, certo? Temos aqui 6 cloros, porque temos 6 vezes 1, 6 cloros. Aqui temos 2 vezes 3, 6 cloros, ok. Hidrogênios, 6 hidrogênios antes. Depois temos 3 vezes 2, 6, tá? Balanceada, bonitinha essa equação, tá bom? Agora vocês vão fazer uma, tá? Esse aqui. Vamos fazer vocês. Tentem fazer ali. Eu vou pegar uma água, já volto. Aqui não tem hidrogênio, mas tem oxigênio. Deixem o oxigênio para o final. Pessoal, mandei a resolver, tá? Eu já vou explicar, Gabriel, aquele sub, tá? É multiplicar 2 vezes, tá? Significa que ali vai ter 6 oxigênios e 2 nitrogênios, tá?
Tamires. Boa. Muito bem, Tamires. Beleza. Então vamos ver. Prestem atenção para a gente avançar e se terminar essa matéria aqui. Ok. Ok. O que acontece? Vamos a começar, deixamos o oxigênio para depois e vamos analisar o cobre. Olha só, de cobre temos um antes e temos também um depois. Tá? Beleza? Agora, do argônio, temos um argônio antes e um argônio depois. Não, argônio não, prata. Esse argônio é prata. Tá? Nitrogênio. Do nitrogênio temos aqui um e do outro lado temos dois. Olha, aqui tem este subíndice multiplica pelo outro subíndice. Então seria 1 vezes 2. Tá? Que significa que temos 2 aqui. Ok. Se temos 2, o que eu vou fazer? O nitrogênio aqui está precisando multiplicar por 2. Então, vou multiplicar por 2 esse que está aqui. Tá? Ao multiplicar por 2, alterei a prata. Sim? Aqui passou agora, a prata tem 2. A prata parou de ser 1 e ele tem 2. Tá? E aqui o que aconteceu? Ah, 1. Mas para isso, como ele está sozinho, ele é mais fácil de multiplicar aqui. Aí eu consigo multiplicar por 2, tá? Para equilibrar a prata. A prata, não é argônio. Aqui eu tinha colocado a prata. Tá bom? Temos 2 e 2. Beleza, então, de cobre, de prata, de nitrogênio, está tudo balanceado. Ok? Agora vamos ver o oxigênio. Temos 2 que multiplica 3, ou seja, 6 oxigênios. E do outro lado temos 2 vezes 3, sim, 2 vezes 3, 6. O hidrogênio está balanceado, o oxigênio. Beleza? Ficou clarinho, né? E já todos os elementos estão completos antes e depois. Mais um. Temos aqui. Vamos lá. Não tem oxigênio. Mas vamos fazer esse aqui. Então, vamos ter os reagentes. Ai, caraca. É que estamos sem tempo. Eu vou fazer aqui melhor. Tá? E depois vocês tentam fazer depois em casa. Ai, por que eu fiz aqui tão próximo da reação? Temos o cloro. Então, vamos analisar o cloro. Temos 2 de um lado. E o cloro temos 2 do outro. Não. Ó, do outro lado temos 3. 3. Ok. Então, vou deixar o cloro ali como para depois, porque esse vai me dar problema. Tá? Por que 3? Temos aqui 2 e aqui temos 1. Ó, 1 mais 2. Tem que ver em todas as moléculas ali. Tá? Então, aqui temos 2 e aqui temos 3. Tá bom? Beleza. Vamos continuar com carbono. Eu vou deixar esse ali porque pode ser que eu vá fazer uma mexer aqui. Então, carbono, 1 e 1. Tá certo. Carbono tá ok. Beleza. Então, só tem cloro, carbono e hidrogênio. Então, eu vou mexer aqui 1 e 1. Agora, sim, vamos fazer os cálculos. Se deste lado eu tenho 3, aqui tenho que ter 3. Eu preciso simplificar esse aqui. Para ter 3, eu multiplico por 3 meios. Observem. Não é?
Então, aqui eu vou multiplicar por 3 meios. E aí, já balanceamos o cloro, que vai ficar 3 e 3. Agora vamos ver os hidrogênios. Aqui temos 2, certo? Tá? E aqui temos 1. Então, seriam, aqui temos 4. E aqui temos 3. 3 hidrogênios. Tá bom? Então, precisamos fazer um equilíbrio ali. Tá? O que acontece? Eu vou fazer o seguinte. Se preciso de 4, eu vou multiplicar aqui por 2. Tá? Então, aqui temos 2. E aqui aconteceu uma coisa. Olha só, eu mexi nos cloros. Certo? Porque, olha só, eu mexi aqui nos dois, aí fica o 4 nos reagentes, e aqui vai ficar, eu vou fazer de novo a tabela. Aqui vai ficar 4. Só que o cloro, ele mudou, porque aqui tínhamos 3, né, de cloro, e agora temos 4. Então, o que eu vou fazer? Como o cloro estava sozinho, eu posso mexer aqui nele. Se precisava de 4, tá? Então, eu vou deixar multiplicar por 2. O que fica? 2 de cloro mais o metano produz CH2Cl2 mais 2HCl. Por isso que a questão, muito bem, Tamires, a questão quando o composto está sozinho, você pode deixar até de último, porque é mais fácil você mexer nele, tá? E nesse último. E aqui ficou balanceado, aí podem comprovar. Olha só, temos 4 de cloro, tá? E aqui temos 4 de cloro. De carbonos, 1 e 1. 1, 1. De hidrogênios, temos 4 e aqui temos 2 e 2, 4. Então, tá ok. Beleza? Mais um para que vocês façam. Façam aí. Vou deixar 5 minutinhos. Esta parte daqui, que está um subíndice com AQL, nas reações químicas se costuma colocar muito o estado físico desse composto. Então, por exemplo, esse composto aqui está em forma em líquida, gasosa, tá? Em base de água, ok? Sólida e gasosa, ok? Façam esse aqui. Aqui tem hidrogênios, aquosa. O aqui é aquosa, tá? Aqui temos hidrogênios e oxigênios. Então, vocês vão deixar hidrogênios e oxigênios para depois. Esse aqui, L, G que está ali, não é um elemento nada, não? Isso não considerem não para balancear.
Vamos ver. Vamos fazer aqui porque já está acabando a aula e ainda falta. Tá? Vamos ver. Então vamos começar. Hidrogênio e oxigênio deixamos depois. Então vamos fazer a tabelinha por aqui. RX, produtos. Vamos começar com o potássio. De potássio temos 2, sim? E aqui temos 1. 2 e aqui 1. E nesse de 1, então vamos multiplicar por 2, tá? Beleza, então vamos colocar aqui 2. Ok. Vamos com o cromo. Crômio. Cromo. Temos 2. Tá? E do outro lado temos 2 só. Ok. Beleza. Vamos com o enxofre, que é outro composto diferente de hidrogênio, tá? E de oxigênio. O enxofre, aqui tem 1 e aqui temos 1. Então tá ok, o enxofre. Certo? O enxofre está aqui com 1 e temos o enxofre aqui 1. Tá? Hidrogênios. Vamos ver aqui. Espera aí, vamos ver aqui. Primeiro vamos com o oxigênio. Tá? O que acontece com o oxigênio? O oxigênio, ele tem 7 e 1, 8 de um lado, certo? E do outro lado temos 1, 3, 2 e 3, 5 e 2, 7. Temos 7 aqui, tá? Temos, aqui, do oxigênio temos 7 mais 1, 8. Desse lado temos 2 e 3, 5 e 2, 7. Então, aqui, vamos ver com o hidrogênio para ver como está. Então, está mais fácil de balancear. O hidrogênio, ele tem 2. Temos 2 aqui. Sim. E temos, do outro lado, 2. O hidrogênio já está balanceado, gente. Então, o que a gente precisa mexer no oxigênio? Então, o que acontece? No oxigênio, eu preciso ter... aqui tem que estar 8, né? O que eu vou fazer? E se temos 7? Ok, então eu vou fazer o seguinte. Se eu multiplico por 3, aqui temos quanto? Espera aqui. Aqui temos 2 mais 3. 5. Estão faltando 3 nesta molécula de oxigênio. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por 3 meios. Por quê? Quando multiplica por 3 meios, você simplifica, sim, a questão do oxigênio. Esse se simplifica com esse aqui. E teria 3, certo? Então, eu teria 3 meios. Mas como eu multipliquei por 3 meios, eu estou modificando o enxofre. Mas o enxofre está sozinho. Então, eu posso colocar aqui 3 meios também para o enxofre. Tá? Todo mundo enxergou? Olha só. Aqui tínhamos, nesta molécula temos 2 de oxigênio, mais 3, 5. Faltariam 3 para completar os 8. Como temos aqui 2, eu preciso 3, então vou multiplicar por 3 meios. Quando eu multiplico por 3 meios o enxofre, tá? Automaticamente eu estou alterando o enxofre que já estava bonitinho. Mas como ele está sozinho, então multiplico por 3 meios.
E, em outras palavras, eu tenho essa equação aqui. No enxofre não é só deixar 3, não? Tem que colocar esse 3,5? Tem 3,5, porque você está multiplicando por 3,5 aqui. Tá? Mas simplificou e aí Não, você... mas ainda não simplifiquei, não. Simplificou de uma forma... Já vou escrever aqui, olha só. É que você Ainda riscou não a letra. simplificou. Não. Tá bom? Aqui está. Olha, se eu multiplico do oxigênio, 3,5 vezes 2, 3. Aí tá ok. Mas se eu for multiplicar 3,5 vezes enxofre, para o enxofre não simplificou, não. Ele continua 3,5, só para o enxofre. Por isso que eu multipliquei aqui por 3,5. Agora, como estamos trabalhando e temos no denominador o 2, eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar tudo por 2, tá? Para eliminar, agora sim, esses que estão ali embaixo. Então, fica 2 a 2, CR2O7, 2 de água, 2 vezes 3,5, 3 de enxofre, 4 de KOH, 2 de CR2O3 e 3 de SO2. Pronto? Aí já ficou balanceado. Muito bem, Tamires. Não, ali porque te deu 8 de água. Não, essa não, peraí. Esse aí são 2 de água, tá? Mas o restante ficou bem. Beleza. Dúvidas? Muitas? Bom, vão ter que fazer mais exercícios lá dos que estão na sala. Sim? E vamos deixar já por aí, tá bom? Então, uma boa sexta para todos vocês. Professor, você consegue dizer para a gente a data do simulado? Espera aí, eu vou ver aqui. Vocês assistiram na primeira aula, estava escrito lá, tá? Mas eu vou ver aqui. De novo para reforçar. Deixa eu ver aqui. Já te falo. Semana que vem não temos aula, tá? É Paixão de Cristo. Estou abrindo aqui o PPT. Nosso simulado será o dia 9 de maio. Tá bom? O 9 de maio aqui em sala de aula a gente vai fazer o simulado. Beleza? Temos aí um Obrigada. mês ainda. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite. Bom descanso. Boa Tchau, noite. boa noite. Boa noite. Boa noite. Buenas noches.